Graças e paz, meus amados irmãos, dia abençoado a todos. Nós estamos gravando esse vídeo e esse vídeo ele fala, né, da mensagem que nós compartilhamos com a igreja nesse domingo último. Eu julgo que seja uma mensagem boa, uma mensagem que seja edificante para todos nós. Falou muito ao meu coração e Deus tem me incomodado com essa palavra já há alguns dias. E essa palavra se encontra no livro de Salmos, capítulo 20, de número 24, número 24. Começa assim: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, nesse primeiro texto, nós queremos dividir esse primeiro versículo em 4 pontos. Primeiro ele fala, né, Davi, numa meditação, ele contempla a grandeza de Deus e ele admite, ele recebe uma revelação no seu coração, no seu espírito, da grandeza desse Deus. E ele diz assim: do Senhor é a terra, todo o planeta Terra, né? Do Senhor é a terra, é a sua plenitude, tudo que foi criado, desde os animais, das plantas, dos seres animados e inanimados e o ser humano. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo que existe está nas mãos do Senhor. E com isso a gente entende que se Ele criou, Ele também está, né, no governo de todos os detalhes, e a natureza e a própria ciência testifica que o equilíbrio do nosso planeta e dos seres é um equilíbrio perfeito e só poderia ser concebido por uma mente extraordinária, uma mente que é realmente superior, e não é por acaso, como alguns cientistas também afirmam, que surgiu de uma explosão, né? O do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo, aqueles que nele habitam. Todo o mundo, ou seja, o cosmos, os planetas, né, as galáxias, enfim, todo o sistema, todo o sistema e todos os sistemas também de outras galáxias. E aqueles que nele habitam. E tudo que existe. Nós não sabemos o que existe lá fora, nem se existe, né? Mas a gente entende que a palavra de Deus diz: no princípio criou Deus os céus, todo o contexto, e ali ele instalou a terra, os céus e a terra. Não vamos entrar nessa questão porque ela realmente é muito abrangente, muito profunda do ponto de vista científico, com a comprovação científica. Porque, versículo 2, porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios, Então, dentro dessa grandeza, Deus estabeleceu, Deus criou, foi tudo com um propósito, não aconteceu por acaso, né? Teve propósito. E nessa criação de Deus, né? Nessa criação de Deus, ela é uma criação que todos nós reconhecemos, e ela foi declarada pelo próprio Deus. Quando a gente olha no livro de Jó, por exemplo, capítulo 38, a palavra de Deus, ela diz ali no versículo de 1 a 3, depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, porque te perguntarei e tu me responderás. Jó já havia questionado a Deus sobre a justiça de Deus, sobre a vida dele, e agora ele recebe uma resposta de Deus. Quem é você? Né? Quem é você? Agora você vai me responder algumas perguntas. E aí Deus começa, então, não a responder as perguntas de Jó, né? Mas Deus pergunta a Jó algumas coisas para que ele lembre e se coloque na sua posição, né? Ele diz: quem criou os mares? Quem começou? De onde provém o fundamento dos ventos que correm a terra? Quem colocou limite na praia para que a água não passe daquele limite? E tudo isso acontece há tantos milênios de anos, e Deus mantém tudo sob equilíbrio. Então, nesse momento, Jó entendeu o que eram os problemas dele em relação ao tamanho e à grandeza de Deus. Então, nós queremos, esse texto, ele mostra, na verdade, tudo isso de imediato, para que a gente possa entrar, então, numa outra reflexão
diante da grandeza de Deus, diante do poder de Deus, diante da majestade de Deus, diante do governo de Deus. Agora ele coloca uma situação, né? Versículo 3: quem subirá ao monte do Senhor? Ou seja, isso é um versículo que foi escrito por Davi, né? E que fala assim, mas com a grandeza dessa, quem pode estar na presença? Quem vai ter condições, vai ter moral, vai ter capacidade, vai se sentir em condições de subir o monte do Senhor por sua espontânea e livre vontade? Nenhum ser humano pode cumprir essa missão, nenhum ser humano pode executar essa tarefa de subir à presença de Deus, nenhum ser humano. Então, por quê? Porque Deus é inacessível, só chega à presença dele aqueles que ele quer e aqueles que ele permite. Então, quem subirá? Continuando no versículo 3, quem estará ou permanecerá no lugar santo? Quem vai permanecer no lugar santo? Então, nós trouxemos essa reflexão para que a gente pudesse também lembrar que no dia de hoje nós não podemos nos enganar, achando que basta clamar a Deus, basta fazer um jejum, basta suplicar, basta pedir com fé, basta requerer do Senhor, não é nada disso, isso daí não é suficiente, não é suficiente. Aí, por quê? Porque só chega à presença do Senhor aqueles que o Senhor permite, aqueles que o Senhor quer. Então, o que vai acontecer aqui? Ele diz assim, quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará ou permanecerá no seu lugar santo? E aí ele continua dizendo, quem é a questão, não é qualquer um, né? Não é qualquer um. Aí no versículo 4 ele começa a dizer, aquele que é limpo de mãos, né? Aquele que é limpo de mãos, ou seja, tem uma vida justa, uma vida reta, uma vida plena, uma vida de piedade diante de Deus, que pratica a justiça, que não é desonesto, que não é fofoqueiro, que não vive comentando a vida dos outros. É aquela pessoa que ela combinou, ela tratou e ela deu a palavra dela, ela vai cumprir aquela palavra, ela honra a sua palavra. É a pessoa que ela anda de maneira correta na presença das outras pessoas ou não, mostra caráter. Então, aquele que é limpo de mão, este subirá à presença do Senhor. E aquele que é puro de coração, que faz isso porque o seu coração, na verdade, ele foi purificado. Não existe aquela pessoa, eu sou puro de coração, que eu declaro que sou puro porque eu não tenho mal para ninguém, desejo mal para ninguém. Não, isso não é ser puro de coração. Puro de coração é quando muitas vezes a gente é atingido, é atacado, é humilhado, é pressionado, a gente é alfinetado e a gente não revida. Por quê? Porque não é porque a gente é forte, não, mas porque o Espírito Santo de Deus está agindo na nossa vida de uma maneira tal que nós não vamos aceitar, aquilo ali não nos atinge, não nos afeta, nós preferimos dar-nos, como que a Bíblia diz, né? Dar a outra face, perdoar, né? Porque aquele que não perdoa não será perdoado. Então, aquele que é puro de coração, não julga, não condena, não exclui, não discrimina, né? Não discrimina. E tudo isso não quer dizer que você vai ser aquela pessoa que vai aceitar tudo. Você pode não aceitar, mas contra-atacar e reagir de uma maneira pecaminosa ou maldosa, aí é que está o pecado. E nós não vamos reagir, por quê? Porque o Espírito Santo ele vai lavar o nosso coração. E veja outro ponto desse versículo 4 ainda, não entrega a sua alma à vaidade, ou seja, é voluntário, ele sabe que aquilo ali é errado, sabe que aqueles desejos, aquelas cobiças, aquelas vontades são pecaminosas, são contra Deus e contra os princípios da palavra, e se entrega ao Senhor. Então essas pessoas que
são limpos de mão, que são puros de coração e que se não se entrega ao pecado, né, são esses que sobem o monte do Senhor. Então, irmãos, né, o versículo 5 ainda continua dizendo: aquele que não jura enganadamente, que é sincero, que é verdadeiro, que anda na presença de Deus, estes são os que sobem o monte do Senhor. Esses são os que habitam com o Senhor, e a sua vida é vista, é cuidada, a sua oração é ouvida e é respondida por Deus. Agora, quem não está nessa condição, não adianta, né, tentar chegar lá através de sacrifícios, através de jejuns, através de orações, através de gritaria, através de qualquer outro artifício, né? Não adianta, porque não chegará lá. Só chegará aqueles que entrarem por esse caminho que a palavra de Deus nos mostra, que foi revelado ao coração de Davi. Por isso ele era um homem cheio do Espírito Santo. Quando apareceu aquele gigantão lá, tentando destruir, afrontando Deus, ele sabia o Deus que ele conhecia. E por isso ele disse: eu não vou contra ti nem com espada, nem com escudo, nem com lança, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E com um pequeno seixo, uma pequena pedrinha numa funda, ele derrubou aquele gigante e teve a vitória, porque Deus era maior do que aquele gigante. Então, irmãos, que Deus possa estar nos dando a sua presença, a sua graça, a sua paz, e que a graça de Deus possa superabundar na vida de cada um. Vamos buscar ao Senhor, vamos subir o monte do santo do Senhor, vamos estar na presença do Senhor, sim, mas em primeiro lugar, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas iniquidades, buscar estar em santidade diante de Deus, buscar estar em justiça no nosso dia a dia, com o nosso caráter, com nossa índole limpa diante do Senhor, porque são esses que vão subir o monte santo do Senhor. Amém. Tenha um dia na presença do Senhor.